Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje é uma terça-feira, 17 horas e 12 minutos, do dia 20 de agosto de 2019. Agradeço a sua audiência, a sua atenção. Nós estamos nos últimos dias da captação da pré-lista dos interessados para a imersão técnica Top Trader, 7ª edição, que ocorrerá nos dias 24 e 25 de setembro. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo com todos os detalhes, bônus, porque é uma solução completa, novidades, quais as vantagens, horário, intervalo, almoço, o que você vai aprender, o mini currículo meu, porque é uma solução completa. Vantagem de entrar na pré-lista é exclusividade e garantia de matrícula. Além disso, você paga valor de primeiro lote, ok? Quem quiser ter contato comigo no período da manhã, eu distribuo um informe denominado Cenário. É só entrar no site toptraders.com.br, nome, e-mail, inscreva-se. O Traderson, que é o nosso robozinho, ele coloca você na base e você recebe a partir do dia seguinte. Para quem está chegando no canal, eu peço o seu like, se inscreva, participe na área de comentários porque você é bem-vindo. Nós somos uma família, uma comunidade independente. Não somos ligados a banco, asset, corretora, não temos patrocínio nenhum. Somos uma voz livre como a águia na renda variável, ok? Caros e caras, nós temos aí as bolsas americanas em uma queda de moderada para relevante, né? S&P cedeu 0,79, Dow Jones 0,66, Nasdaq 0,68 e o Crude Oil WTI cedeu 0,05, o ouro subiu 0,38, o VIX que a gente está estudando subiu 3,55. O EWZ, por sua vez, subiu, estava um pouco atrasado pelo exagero da queda, e vamos ver o movimento intraday, que foi bastante relevante. Ok? Então vamos começar pelas bolsas americanas. E a gente faz também petróleo em Nova York e Londres, e depois criptomoedas. Hoje, pessoal, muitas ações subiram. Se você pegar um grande grupo de ações e a venda foi concentrada em poucas, foi concentrada basicamente nos bancos, então impediu o Ibovespa de subir, ele está fechando lateral. Mas um grupo grande de ações subiu, voltando ao movimento que a gente via anteriormente. Vamos começar um pouco diferente hoje, começar pelo petróleo. Então nós temos aqui o WTI, é uma sessão de queda, mas apenas uma correção. O WTI veio nessa LTB que a gente acreditava que ele o fizesse, e se ele romper a LTB, acho que ele vai chegar forte no pivô. O acionamento seria 57,413, eu acho que isso vai ocorrer. Desde aqui do movimento eu acreditava na formação de um pivô de alta. O gráfico do Brent, pela diferença entre o euro e o petróleo, ele não é fidedigno, não é igual como em alguns casos do WTI, mas eu vejo a formação de um pivô também, só que no Brent seria a 6148, porque aqui a gente vê em dólares também. Então a cabeça do pivô, a 6148, praticamente coincide com 6132, que é esse fundo marcado dia 18 de julho. Então, de fato, é um ponto, eu diria que é o ponto-chave. Ok? Aí nós temos DJI, Dow Jones Industrial Average. Nas bolsas americanas, eu vou até tirar essa LTA para não gerar confusão, nós temos aqui um rompimento falso de fundo, um martelo, um arame e uma alta relevante em 3 sessões. Eu vejo como uma simples correção, talvez para formar um pivô também. Eu acho que esse W vai ser acionado, o eixo da figura fica em 27,427. Aí a seguir temos o Nasdaq Composite. No caso do índice Nasdaq também, uma alta forte, o eixo ficaria em 8.065, uma alta forte nas últimas sessões, desde o fundo. Hoje correção, movimento natural, e o SPX caindo 0,79. O eixo da figura ficaria em 2,943. Aqui uma correção, talvez também para formar um pivô. Eu vejo com bons olhos o mercado resistir hoje no Brasil, porque veja só, se a gente pegar também aqui, por exemplo, Xangai,
teve uma leve queda e buscou a LTB, que é o que nós imaginávamos. Eu acho que um ponto decisivo como o petróleo deve romper. Talvez não hoje, mas se romper hoje, amanhã Estados Unidos e Europa estariam fortes. Você pega, por exemplo, o índice DAX, né, que tem um rompimento falso, está acima de fundos importantes, uma leve correção. Tem espaço para subir, mesmo se for somente um repique. Você pega Bolsa de Londres, já teve uma queda mais forte, mas acima desse fundo importante, que é o 7079, né? E para mostrar um pouco mais de força, teria que estar acima do 7154, que é o fundo do dia 7 de agosto. Mas eu vejo espaço na Europa, Estados Unidos, para alguns dias de alta ainda. Então, o que isso significa? Aí vamos para o estudo do EWZ. Se eu estudar aqui o EWZ ETF brasileira negociada em Nova York, ela tem sinal de fundo, né? Eu tenho um martelete aqui cuja mínima é $40,50, está fechando acima. Veio abaixo e fecha acima. Não é um Price Line Pattern padrão penetrante, mas é um candle de fundo. Longe de média, a média de 21 nos 43, o fechamento de 40,89, então eu vejo como um sinal de fundo. Ok? Aí nós temos o Bitcoin aí na tela. Deixa eu ver se tem algum ativo que a gente vai usar o TradingView. Hoje não. Então vamos falar do Bitcoin. O Bitcoin hoje ele arrefeceu, mas eu vejo aqui um triângulo bem delimitado aqui. Eu vejo uma compra arriscada sim. Não é aquela compra óbvia, tal, que é tão clara, mas eu vejo uma situação que favorece a compra no Bitcoin. Depois o Marubozu, aquela história da correção na parte alta do padrão. Aí nós temos o Bitcoin Cash em US dólar também, dólar americano. Uma região enroscada, mas talvez uma compra ousada. Acho que faz sentido. As criptomoedas elas não têm sido fuga para aversão a risco, mais ou menos elas andam concomitantemente como as bolsas, né? E aí nós temos aqui o 75885. O Litecoin levemente abaixo, seria uma compra de alto risco também, mas obviamente com maior potencial. E aí nós temos o Ether, o Ethereum. A mesma coisa, penso que é uma compra extremamente ousada. O ponto-chave para mim, $191, talvez até um ponto de stop em fechamento. Então uma compra entendendo-se que haveria um pivô com rompimento da média de 21. Ok, então são esses os ativos que nós vamos utilizar o TradingView. Então vamos estudar os ativos fixos aqui no Brasil agora. Petro 4. O mercado voltou a concentrar venda nas blue chips. Professor, Petro 4 tem sinal de fundo? Tem sinal. Você pega um movimento de queda forte. Aí hoje fecha dentro das bandas de Bollinger, acima da banda de Bollinger superior. Um spinning top é esse padrão, né? Mostraria a força acima de 24,30, que é a mínima 17/5. Mas se eu tivesse de olho em Petrobras, eu compraria hoje. Ou no after, ou até no leilão. Ok? No caso de Vale, também nós temos um spinning top. Eu acho que hoje poderia ser um sinal de uma compra ousada, com stop onde em fechamento abaixo de 42,90, que é a mínima de hoje. Aí nós temos o Banco do Brasil, BBS3. Professor, temos sinal de fundo em Banco do Brasil? Temos, né? Veio numa região, talvez um alvo dessa simetria, podemos entender assim. Veio levemente abaixo de 44,54, fechou acima e dentro da banda de Bollinger, acima da banda de Bollinger inferior, com o martelo. É sim sinal de fundo, inclusive importante. No caso de Bradesco, nós podemos marcar esse fundo, 32,22. A gente marca ele aqui, certo? Acho que é oportunidade, quer dizer, veio numa região de suporte forte, longe da média. Não é exatamente um martelo, mas é um candle que foi abaixo do suporte e fechou acima. Então é uma compra ousada, né? Aquela compra que os bobalhões falam, compra que dá medo, é a palavra da moda, né? Dá medo comprar aqui em cima.
longe da máxima, vai dar medo comprar aqui embaixo? Medo é comprar os 40, não os 32. Né? Como é que você vai ter medo? Medo é aqui, ó. Aqui você compra com medo, vai comprar com medo. Aqui. Comprar com medo, ação com R$8 de desconto, né? Bom, é cada história, né, que a gente ouve, né? A mesma coisa, você vai comprar aqui em cima num topo duplo, né? Nesse dia aqui, ó, no dia 10/7, nós vendemos a nossa posição no mini índice a 200 pontos da máxima. Aqui dá medo de comprar. Aqui dá medo no topo duplo, mas aí você vai ter medo de comprar aqui embaixo. A ação bateu quase 37, está 33 e pouco. Né? Tem um sinal mais forte de compra em YouTube? Não tem, mas de repente uma compra assimétrica, medo é aqui em cima, não aqui. Né? É o que eu acho, pelo menos. Né? E aí nós temos Via Varejo, VVR3, movimento clássico. O que eu falei para vocês? Que a Via Varejo estava dando sopa, né? Deixando bem claro, pessoal, o meu objetivo, eu estou com 130 mil ações de Via Varejo. Eu não descarto que eu compre mais nos próximos dias. Não sei. Mas, pô, ela deu sopa. Medo de comprar Via Varejo é aqui em cima dos 8,50. Mas você vai ter medo de comprar perto dos 6, a 6,32, a 6,50, fechando o gap. Então esse gap a gente deixa azul também. Então, movimento normal. O meu objetivo é saber o que a Via Varejo vai me entregar no último dia do ano. Então, essa aqui é a minha ideia. Se eu pegar um semanal, movimento clássico. Às vezes ela não faz esse movimento, às vezes a média aproxima dos preços, como a gente viu acontecer com o CEMIG na corrida eleitoral. Mas ela simplesmente se aproximou do eixo do W, veio perto da média de 21 e deixou uma longa sombra inferior no semanal. E no diário tem um sinal importante também, sombra inferior fora da banda, gap fechado e ela varreu o candle de ontem. Então isso daqui é uma mistura de martelo com arame, quase um engolfo aqui, então é isso. Né? E fechou com quase 5% de alta. Né? Então aproveitei essa queda para quê? Para comprar mais. Aqui em cima não vale comprar nem para incremento. Aqui sim, até abrir posição, como eu falei. Então essa aqui é a minha leitura. Falando de destaques do dia. Eu acho que um dos destaques tem que ser Cielo. Né? E o outro destaque estava na boca do povo. Aí eu vou falar de BTOW. Então, Cielo 3. Pessoal, a Stone hoje tem vários meios de pagamento, né? Várias empresas que oferecem esse serviço. Eu tenho comércio, vocês sabem, eu trabalho com a rede. Estou bem satisfeito, bem tranquilo. Mas tem Cielo, tem Elavon, tem Stone. Né? O pessoal chama de Stones, né, por aí. Não são os Rolling Stones, é Stone, pagamento. Aí tem Safra Pay. E tem algumas outras alternativas, como a GetNet, por exemplo. Mas a Cielo tem um bom serviço, né? E ela está abrindo os olhos aí. E se você acompanhar nos Estados Unidos as ações da PagSeguro, que talvez, entenda bem o que eu vou falar, no frigir dos ovos, dinâmica, política, market share, talvez seja... entenda bem. Eu não estou falando em faturamento, em tamanho da empresa, mas talvez seja o maior player do setor no momento. Está na máxima histórica nos Estados Unidos, bem perto. Como é que Cielo pode valer R$7? Não tem sentido. Então, por exemplo, eu acho que a Cielo vai voltar a valer R$20 no médio prazo, não. Ela vai voltar aqui aos 16, ela vai voltar, aos 25, como ela valia no começo do ano passado, eu não acho. Mesmo porque eu citei anteriormente, vários concorrentes estão no jogo. Mas pensar em Cielo, por exemplo, a 9,84, a R$9, a 8 e pouco, eu acho possível. Né? Então essa aqui é a minha visão. Está num canal, o candle de hoje engolfa o de ontem, é isso aí. E o outro destaque é BTOW. Então o trader ele tem que refletir. Eu treino os meus alunos para serem rebeldes, antagonistas, questionadores, né? Para pensarem como a águia, enxergarem abaixo da linha d'água. Então é isso, né? Por exemplo, o BTOW. O BTOW deu sopa várias semanas na CLTA. Rompeu o pivô a 39,90, era a pedra cantada. E eu acho que ela faz um movimento de contração para subir de novo. Agora esse gap incomoda.
Então a compra boa, na minha opinião, foi na contração. Agora, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas esse gap me incomoda. Mas enfim, eu também não venderia, não trabalharia vendido nesse momento. Certo? Então falamos de Petro Vale Bancos, falar então de pedidos do YouTube antes do dólar, do Ibovespa e tal. Então, pedidos do YouTube. A primeira ação é Velid 3. A Velid, muita gente relaciona a Velid com Cielo, eu não vejo essa relação. A Velid deu um trade, mas assim, mais claro do que a água aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro, rompeu a LTA, a reta pescoço, foi embora. E depois caiu aqui invertido, né? Depois o ombro, cabeça, ombro. A ação, pessoal, só tem vendedor, não vejo nada, nem por assimetria, nem... Depois ela fez um outro, ó, ombro, cabeça, ombro. Então não vejo nada de interessante, nem fundamentos, nem fluxo, reduziu o volume. Então um ativo que eu... É claro, se o mercado começar a subir, se começar a entrar estrangeiro, eles agridem tudo, mas ela não tem um sinal, por exemplo, você fala, pô, que padrão legal, os fundamentos são descontados, eu não vejo assim. Assim como eu não vejo isso em Braskem também, que é uma ação que muita gente fala, mas eu particularmente não vejo. BID é aquela história, foi fora da banda, aqui é para realizar lucro, varreu o candle, engolfou, veio na média, compra na média, simples assim. Região de R$18, então ela espetou aqui 17, 18 e aí já subiu. Então é uma compra mais ousada, a compra ótima seria no meio da bagunça hoje, mas não é venda, né? Uma correção até média numa ação tendência primária, secundária e terciária de alta, né? Está mais inclinada para compra. Aí nós temos Tupi 3. Essa ação fez parte do meu portfólio do meu grupo recentemente. A gente realizou lucro. Quando eu falei em vender a Tupi, muita gente reclamou, dizendo que a Tupi tinha não sei o que lá. O cara pega a reportagem, pessoal, a ação subiu. Tinha um oco, ó, ombro, cabeça, ombro, mais claro que a água, é para sair. Aí ela desabou, veio na base da figura. Qual que é a base aqui? 17,97. Então nós acertamos a saída. Eu não tenho planos de comprar agora, mas assim, aquela velha história. Nos 21 não é compra, talvez nos 17, mas é um ativo que não me empolga no momento. Ela tem uma relação complexa com o dólar, é uma forjaria lá de Joinville, é um ativo difícil de operar. Como a M Dias Branco, que nós operamos no grupo, também conseguimos sair bem. Como é difícil operar a BR Foods, então não faz parte dos planos, mas é óbvio ali que ela está descontada e cumpriu um objetivo de baixa, né? Aí você teria que ser um contrarium, que é uma outra palavra que está uma das palavras da moda aí. Daqui a pouco os entendidos vão ter que fazer um dicionário porque eles usam outra língua aí para se comunicar. Eles querem mostrar conhecimento e autoridade confundindo os investidores. Sambi 11, eu acho que é uma opção interessante dentre os bancos. Ela tem um possível fundo duplo, o eixo desse fundo duplo seria 45,09 e é isso que eu acho. Numa região de fundo bem descontada, vejo o ativo de forma relativamente interessante. E aí temos CSNA3 como um dos pedidos Tomem. Pessoal, quando eu falo Tomem aqui, eu falo brincando, tá? Quem me ouve sabe da história, que era um zelador de um local que eu tinha um imóvel. É a mesma coisa, ontem eu falei, eu fui bem claro, eu falei assim, a velha história da interpretação de texto, né? Que o pessoal usa palavras no mercado que são muito primárias, muito vulgares, muito chulas, né? O mercado vai dar uma dobrada, o mercado vai dar uma subida, o mercado... E quando eu escrevo isso daí, eu escrevo ironicamente, tá? O mercado vai dar uma explodida. Aí o que eu fiz? Eu sei que isso não é gerúndio, que é particípio, né? O que eu falei, eu comparei quando você liga num telemarketing da vida, em algum atendimento, que os atendentes usam o gerúndio, né? Então o que eu quis dizer? Os entendidos que se julgam intelectuais, eles falam essas brincadeiras dos atendentes, tal, que são pessoas mais simples, que usam o gerúndio, mas eles usam o particípio. Então, para quem é muito complexo para ter compreendido isso ontem, eu estou desenhando aqui para poder entender. Porque vir no meu canal, aí você não entende o que eu falo e querer me corrigir é brincadeira, né? Aí é complicado, né? Então é a mesma coisa de eu entrar na sua casa e depois contar para os outros que tinha alguma coisa fora do lugar, sendo que muitas vezes nem estava, né? Então Aí eu até comentei, pessoal, ouça de novo que talvez você entenda, certo? Então assim, quem escreve o que quer, ouve talvez aquilo que não quer.
E se eu tivesse errado, eu falaria aqui, mas não é o caso definitivamente, né? Siderúrgica Nacional, CSN-A3, aquela velha história. A compra nos 18, 19 não faz sentido. Agora nos 13, 14 reais, talvez. Nós temos um engolfo, simples assim, que é um sinal de fundo. Ok? E para entrarmos aqui na reta final, falemos do dólar, né, que os íntimos com dólar chamam de doleta e nunca abriram uma boleta. No dólar, tem uma LTB aqui que o dólar eu utilizo o gráfico perpétuo, né? Não é exatamente assim, mesmo porque não tocou a LTB, né? Mas é uma referência, a LTB em azul, une os fundos de setembro do ano passado, maio desse ano, e nós temos um sinal de topo no dólar, que é um arame, né? O fato de estar negociando praticamente pregão todo abaixo de 4.060 é importante, é um topo anterior, então tende a cravar R$4 amanhã ou na quinta-feira, na minha visão. Professor, por que o dólar está subindo tal? Pessoal, não tem dólar na Argentina para comprar. Então, muitos players estão fazendo hedge, comprando dólar na África do Sul, Brasil, Colômbia. Essa é a explicação. Aí, para finalizarmos BOVA11, antes de falar do BOVA11, deixa eu falar de fluxo, senão eu posso esquecer. Falando de fluxo, né, os estrangeiros, o que eles fizeram ontem, trabalharam levemente vendidos. Posição vendida de 123,196, passaram para 124,813. No mercado de ações, pasmem, eles tinham 8 bi, 723 milhões, 738 na venda, foram para 9 bi, 595,598. Eu nunca vi isso. Eu estou na bolsa desde 2002, nem na crise de 2008. Se você pegar os dados de agosto da crise de 2008, eles tinham vendido muito menos do que agora. Só que nesse momento os institucionais estão tentando segurar a onda ao máximo que eles puderem, né? Então é isso. Os estrangeiros definitivamente estão vendendo tudo o que podem. E aí, falando do BOVA11, o que eu vejo particularmente no BOVA11? Vamos ver aqui um gráfico semanal. No gráfico semanal, o BOVA11 está estressando a média de 21, desde a semana passada. No gráfico diário, nós temos algum sinal aqui. Definitivamente, nós temos um martelo. Temos um rompimento falso de 94,51, que é a mínima do dia 15. E é um martelo clássico, apesar de vermelho. Sombra superior longa, cabeça pequena, leve sombra superior. Só precisa romper 95,93 e permanecer abaixo desse ponto, dando a entender que nós temos um fundo duplo com o eixo em 97,26, com potencial de buscar R$100. E falando do Ibov, vejamos aqui o semanal. Também estressando a média de 21 períodos, né? Talvez nós formemos uma pinça de fundo aqui, uma vez que a mínima de semana passada 98.200, a mínima dessa semana 98.000 pontos. Aí, utilizando o gráfico diário como referência, nós temos sim também o martelo, que fecha dentro da banda de Bollinger. A mínima de ontem, 98.908, fecha acima, de anteontem, 99.059 e 98.908 fecha acima. O ponto-chave aqui é 99.630, que daria uma ideia de fundo duplo. O eixo 100.950, alvo, região de 103.800, 104 mil pontos. Então é um martelo que dá uma ideia de fundo duplo, sim. E por fim, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Quando você opera mini índice ou mini dólar, você pode deixar as suas ações, seus investimentos em renda fixa ou dinheiro em garantia BMF. Legal. Imagina que você deixou as ações em garantia BMF. Alguns alunos meus têm comentado comigo o seguinte, que quando ele precisa vender as ações para cobrir uma possível... um saldo negativo, se o mini dólar anda contra, se o mini índice anda contra, a corretora não deixa vender porque as ações estão em garantia BMF. Algumas pessoas me relataram isso. Aí você tem que desfazer a posição no mini índice e no mini dólar, ou um dos dois, para poder vender as ações que estão em garantia BMF. Se a sua corretora é assim, muda de corretora. Isso eu vivenciei há 10 anos atrás. Isso acontecia, não agora.
né? Então as suas ações elas têm que estar livres. Você precisou vender ação para garantia que está em garantia BMF, você vende e pede para o teu assessor tirar. Ele vai lá e tira na hora. Simples assim, né? Então se a sua corretora faz isso, é um sinal de problemas, tem que mudar, né? As ações têm que ficarem livres mesmo que elas estejam em garantia BMF, né? Isso daí o assessor vai lá e faz em 5 segundos. Né? Alguns me relataram isso é um absurdo. Nesse caso, sua corretora é arcaica, ela está atrasada e você vai ser prejudicado. Então eu falo isso para vocês. Querendo ou não, pessoal, há quem goste, há quem não goste, mas para operar mini contrato de índice dólar, existem algumas corretoras boas, mas a melhor é a XP. Né, que é mais flexível, geralmente você conversa com o assessor, o risco é mais camarada, é um pouco mais cara, mas vale a pena, eu sempre falo isso. E eu não tenho parceria nenhuma, tá? Mini índice, a mínima do dia 15/8, 98,935 foi abaixo, respeitou, rompimento falso, está fechando acima da retração de 50% de FIBO, é um martelo, com fechamento dentro da banda de Bollinger e acima das mínimas dos 2 dias anteriores. É um sinal de fundo. Qual que seria o ponto-chave? Romper e permanecer acima de 100,610. Hoje o ajuste deve estar sendo aqui uns 100 pontos abaixo de ontem, 100 e poucos pontos. Então, levemente favorável aos vendidos, e do dólar deve ajustar uns 15 pontos favorável a quem está vendido, né? Então, um movimento bem truncado hoje aqui no índice e também no dólar. E vendo o intraday do mini índice para a gente finalizar. Aparentemente nós temos aqui, eu estou vendo um gráfico de 30 minutos, né? Dá para ver bem aqui o rompimento falso, parece que nós temos um ombro cabeça a ombro invertido. É a ideia que passa aqui, não sei se de repente a neckline seria aqui ou só uma LTB, ou se o ponto-chave mesmo seria um rompimento de 6,620, 100 e 600 aqui. É uma possibilidade, romper aqui e aí sim tomar corpo na ponta compradora, ok? Então é isso aí, saúde e paz a todos, o seu comentário é bem-vindo, deixa o like, compartilhe o vídeo e até amanhã no Radar, se Deus quiser. Se eu perceber alguma coisa interessante ao longo do dia, que seja muito importante assim, eu venho com o cenário em vídeo. Então bons estudos a vocês, até amanhã se Deus quiser, pessoal, valeu!